A paz do Senhor Jesus, estamos aqui, né, gente, nessa terça-feira, debaixo da graça e da permissão do Senhor Jesus Cristo, né? Se nós estamos aqui é porque Ele permitiu e porque Ele tem algum propósito para nós, né, gente? Hoje nós vamos falar, né, sobre a festa de casamento do Cordeiro, né? Eu estava ansiosíssima para gravar esse vídeo, para falar para vocês o meu entendimento, né? E da mesma forma que Deus fala com vocês, Ele fala comigo também, né? E vamos orar, né, gente, para iniciar esse devocional e que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja com vocês, amém? Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Rei da Glória, debaixo da Tua permissão, debaixo da Tua graça. Senhor, eu venho te entregar, Pai, esta alma, Senhor, que parou para assistir esse vídeo, Pai. Eu peço a Ti, Pai, envolva ela, Pai, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Que os Seus anjos, Pai, venham estar nesta casa, Pai, desta pessoa, que os Teus anjos venham estar aqui e que só venha, Senhor, ser falado aquilo que o Senhor queres, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, esteja de frente desse vídeo. Amém, amém, graças a Deus, né, gente? Vamos abrir, né, gente, o livro, né, mais temido, né, que é o Apocalipse. Vamos abrir no capítulo 19, versículo 5, né, e eu vou explicando para vocês em parte, né. Aí eu vou ver quantos minutos vai ficar o vídeo, se a gente vai conseguir falar o capítulo 20. Que diz assim, a palavra do Senhor, né? O título da minha Bíblia é A Festa de Casamento do Cordeiro. Então veio do trono o som de uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. Aí o versículo 8 diz: E ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: Escreva isto: Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Né, gente? Olha que palavra bonita que a gente acabamos de ler, né, gente? Por quê? Né, porque muitas das vezes, né, quando a gente vê pessoas sendo usadas por Deus, muitas das vezes nós idolatramos, né, aquela pessoa. Aí nós podemos perceber, né, quando alguém, né, tem a amizade do Senhor Jesus, a amizade do Espírito Santo. Nós podemos perceber que o ego não entra, a soberba não entra. Nós podemos perceber aqui na atitude do anjo. A gente está falando de um anjo, gente. A gente não está falando de seres humanos. Um anjo que vive com Deus, que obedecem a Deus, que está ali junto com Deus. E ele com essa missão de revelar para João essa verdade, né, essa visão maravilhosa. E João foi adorá-lo.
E o anjo chega para João e diz: não faça isso, pois eu só sou servo de Deus, assim como são vocês os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus. E olha o mundo ao qual nós vivemos hoje. Olha o mundo ao qual nós vivemos hoje, pessoas que idolatram pastores, idolatram pessoas usadas por Deus. Muitas das vezes essas pessoas até gostam, até se sente o próprio Deus na terra. Mas o Senhor, Ele é tão lindo e maravilhoso que Ele nos dá a vida. E a vida é uma esperança para que nós possamos mudar, para que nós possamos tomar novo rumo e novas atitudes na nossa vida. Eu ouvi um apresentador de TV dizer, e eu concordei com ele, a respeito que um dia apaga o outro. E é muita verdade, né? Porque ontem foi um dia e hoje eu não posso mudar o que eu fiz ontem. Mas o hoje eu posso mudar o que eu vou fazer amanhã, né? Porque nós plantamos hoje, que nós colheremos amanhã. E o amanhã que eu falo não é amanhã de amanhã, é o futuro, daqui a anos, daqui a dias, né? E o versículo 11 diz assim: em seguida, viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi o anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e coma a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Né, gente? Nós podemos perceber o quê? Que tudo que o anjo ele vai fazer, ele tem que ter a permissão de Deus. Deus tem que ordenar ele fazer. E muitas das vezes nós vemos pessoas que se dizem cristãs, que se dizem discípulos de Jesus, muitas das vezes elas querem ir à frente de Deus. E nós somos seres humanos. Só para nós poder perceber como que o pecado ele é perigoso. Olha como o pecado ele é perigoso. Por quê? O anjo, ele não tem erros, ele não tem falhas, ele está numa missão de mensagem e de nos proteger amando de Deus. E ele só vai quando Deus manda, quando Deus ordena. Porque ele entende que se Deus não ordenar, se Deus não for com ele, se Deus não mandar, ele não vai poder fazer nada. Se ali não tiver uma garantia de Deus, ele não vai poder fazer nada. E por que nós, seres humanos mortais, pecadores, imundos, sujos, muitas das vezes nós queremos tomar a frente de Deus? Olha que coisa triste. Olha que coisa feia. Né, gente? Que nós venhamos, gente, olhar para nós. Que nós venhamos chegar nas nossas casas
e olhar no espelho e nos colocar no lugar onde nós devemos ficar, que é o lugar de servo, que é o lugar de dependente de Deus, um lugar de humildade, um lugar de simplicidade, de confiança em Deus, sabe? E olha que coisa maravilhosa que Deus nos ensina, né? Que ele diz assim, no versículo 18: venham e comam carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Quando Deus, ele nos chama, quando Deus, ele nos escolhe, ele não olha o que nós temos, ele não olha qual é o tipo de hierarquia que nós somos da sociedade, sabe? Ele não se importa com isso, ele só quer salvar a sua alma, ele só quer te guardar, te livrar da covardia maligna. Deus só quer fazer isso. Depois viu o monstro e o reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas que havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro, o monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo, que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco, e todas as aves comeram da carne deles até não quererem mais. Né, gente? Né? O Senhor Jesus, ele chega na hora certa, ele chega no momento certo, sabe? Eu não concordo com esse ditado aí, que Deus tarda, mas não falha. Gente, que besteira que vocês estão falando. Vocês estão falando uma besteira tão grande. Deus, ele não tarda, não. Ele chega na hora certa. Ele chega no momento certo. Porque Deus, ele tem uma disciplina. Ele sabe aonde que ele vai entrar. Ele sabe o que ele vai fazer. Sabe? Entendeu? Então, é muita burrice, nossa, a gente chegar a Deus tarda, mas não falha. Gente, que coisa imbecil. Deus chega na hora certa, gente. Entendam isso. É na hora certa. Tá? Pode demorar 10 anos, 30 anos, 40 anos, mas era a hora certa. Porque Deus, ele nos conhece de uma forma que a gente nem mesmo sabemos. Sabe? Você aí que você está me assistindo, você não se conhece como Deus o conhece, né? E aí vamos por capítulo 20. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta, para que ele não enganasse mais as nações até terminar os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto, por um pouco de tempo. Né, gente? A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que muitas das vezes, ela se fala por si só, sabe? Só de nós ler, nós conseguimos entender. Muitas das vezes nós não precisamos de muitas explicações, né? Porque a palavra, ela se fala por ela mesma, né? Aí o 4 diz assim: em seguida vi alguns tronos. Os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Vamos lá, gente.
É nessa hora que a gente conhecemos cristãos de verdade, né? É nessa hora. Você vai entender se você verdadeiramente teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, se você lida normal com a morte, sabe? Você vai entender se você ama Jesus, se Ele verdadeiramente é o tudo na sua vida e que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu mestre, Ele é o seu amigo. Quando você chega a esse ponto de você morrer por Ele, aí você vai entender se você verdadeiramente teve um encontro com o Senhor Jesus, se você verdadeiramente entendeu o Evangelho do Senhor Jesus. Façam essa pergunta para vocês. Se vocês morreriam por causa de Jesus, se alguém agora chegasse para você, ó, você vai morrer agora, não importa a forma física, você vai morrer. Ou você negue a esse Deus. Se a sua resposta for sim, que você nega, então você não teve o encontro com o Senhor Jesus, você não conheceu a Ele. Mas se a sua resposta for não, parabéns. Você está com a sua coroa da vida. Amém? E diz assim, o 5. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, né? Aleluia. Pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Né, gente? Vânia, porque nós cristãos, nós acreditamos em Deus, nós oramos, nós buscamos a Ele. Mas pensa só, né? Claro que nós acreditamos, mas nós somos muito de vista, né? Porque nós somos seres carnais, nós somos seres que, como eu posso falar, estamos materializados, sabe? E quando nós ver, sabe, tudo que nós acreditou, tudo que a gente creu, né, na nossa vida aqui física, pensa só que coisa maravilhosa. Sabe, às vezes eu fico pensando nisso, eu falei, poxa, eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu faço isso, tá. E pensa só quando eu estiver de frente com Ele, quando eu ver Ele, sabe, gente, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa bonita, sabe, porque Deus gosta disso, sabe, Deus gosta de humildade, Deus gosta de coração puro e sincero. Pensa só, né, você aí que você ora a Deus, que você busca a Deus, pensa só quando você se encontrar com Ele. Tudo que você leu sobre as vestes brancas, igual que a gente acabamos de ler aqui, que a segunda morte não vai ter poder sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, e que nós vamos reinar com Cristo, que nós vamos receber a nossa coroa da vida. Sabe? Pensa só, gente. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda. E a outra coisa bonita que a gente vai ler agora é a derrota de Satanás. Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? A derrota de Satanás. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharão pelo mundo e cercarão o acampamento do povo de Deus e da cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro é o falso profeta. Onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Né, gente? Ontem eu estava orando e eu pude perceber, gente, que Satanás ele não tem força nenhuma, sabe? Quando nós entendemos Deus, né? Quando o Espírito Santo de Deus, ele discerne para nós, Deus, ele discerne para nós o poder de Deus, nós podemos ver que o diabo não tem poder para nada. O diabo, ele só cresce na sua vida por causa da ignorância.
por causa da sua falta de coragem e por causa da sua covardia. E o diabo, ele ganha força nisso. Ele ganha força nisso. Ele ganha força por causa da sua falta de força, sabe? A sua falta de fé em Deus, a sua falta de força de Deus. É por isso que ele cresce. Mas quando você entende o Deus que você serve, quando você entende o significado do sangue do Senhor Jesus sobre a sua vida, você se torna livre. Sabe, gente? Porque, gente, parece loucura, mas tudo é espiritual. Tudo, 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 tudo. E o diabo ganha espaço por causa que as pessoas não querem olhar as coisas espirituais. Elas não querem olhar com a visão espiritual. Por isso que o diabo está fazendo isso e mais isso no mundo todo. Sabe? Aí vamos ler o julgamento final. Então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Né, gente? Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade revelada, tá? O Senhor Jesus, ele é paciente, né, gente? Por quê? Porque quando o fim acontecer, não vai ter como mais voltar atrás, né? E que nós venhamos, gente, olhar com os nossos olhos espirituais, sabe? Porque Deus, ele cuida de nós. Deus, ele zela por nós. E ele cuida nos mínimos detalhes. Tá bom, gente? Que vocês ficam na graça e no amor do Senhor Jesus.